Então, boa noite a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Sejam bem-vindos, né? Essa é a aula número 2 do curso de empreendedorismo. E a partir de agora, a gente vai começar a conversar, né, com vocês. Previsão aqui é em torno de 50 minutos. Espero que esteja tudo bem com vocês, né, que estejam aí animados, né, para mais uma aula. E conforme no costume, na medida que a gente for desenvolvendo a aula, se tiver alguma dúvida, vocês podem habilitar o microfone e perguntar, tá bom? Fique à vontade. Como que está a imagem aí, gente? Tudo bem? A imagem, o som, tudo certinho? Ok para Tá. mim? Tudo ok aqui. Ok. Bom, a aula de hoje, né, essa primeira tela aí já está mostrando, né, o tema, né, da aula. Então, nós vamos começar a falar a respeito do empreendedor, né? E vamos aqui estabelecer alguns conceitos e começar, né, a desenvolver alguns fundamentos a respeito do empreendedor, né? Então, normalmente, né, quando a gente começa a falar de empreendedorismo, a gente vai querer definir aí, né, as características do que tipo de personagem é esse, né? Comportamento do empreendedor, né? Esse sujeito, né, diferenciado aí, né, que se aventura no mundo dos negócios, aquele, né, que está aí destinado, né, a criar um determinado negócio a partir de uma ideia. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, tá? Mas antes de começar, né, mais especificamente a falar do empreendedor, eu queria só deixar para vocês aqui uma orientação em relação às atividades, agora, né, que são os trabalhos que estão aí programados para acontecer durante a etapa 1, que são esses que estão aí na tela, né? A atividade 1, pessoal, já está disponível. Eu espero que vocês já estejam, né, já estejam iniciando essa atividade. Vocês vão ter um tempo para fazer, até dia 3, né, do 6. Estou deixando aí um tempo bem extenso. E a atividade 2, 3 e 4, a partir da aula de hoje, elas vão estar liberadas também. E aí vocês vão poder acessar, né, através do nosso blog. Eu vou colocar também lá no Siga, para que vocês possam acessar os links e baixar o roteiro, né, dessas atividades para vocês começarem a fazer, tá bom? Então, eu não vou demorar muito nessa parte, em relação às atividades, porque depois o roteiro, né, vocês vão ter acesso a eles, e aí na semana, né, a gente conversa melhor sobre as atividades, tá bom? Então, vamos avançar aqui, para a gente dito no conteúdo de hoje. Bom, deixa eu ver aqui um aluno aí. Beatriz, você está por aí? Eu sou aqui. Beatriz, você conhece essas pessoas que estão aí na imagem? Tenta falar o nome deles para mim. Primeiro é o Silvio Santos. Isso. Não sei o nome deles, eu acho. E eu conheço só o Silvio Santos. Só o Silvio Santos. Mais alguém aí, gente? Alguém se habilita a falar o nome desse pessoal que está aí? Ó, primeiro é o Silvio Da Santos. esquerda para a direita, vai lá. O do meio aí é o Elon Musk, o teu dono do Facebook aí também, o Mark Zuckerberg. Elon Musk, Tem o Zuckerberg, Jobs. isso. Steve Tem Jobs. O Steve Jobs. Esse de cima aí de óculos aí, que eu esqueci o nome dele, bicho. Acho que esse é da Microsoft, né? Bill Gates. Bill Gates, isso. Mais alguém? É mais aí eu não conheço, não. Essa mulher, o Essa careca e mulher o aí parece que é a dona da assim. Magazine, ó. Tá escrito ali. Parece Oi? que é mesmo. Luísa Trajano, Magazine Luiza. Não é isso? Nós temos aí, olha só, na primeira coluna, né, tem aí embaixo do Zuckerberg, nós temos o Jorge Leman, que é da Ambev, né?
Nós temos ainda, debaixo do Bill Gates, nós temos o Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar. Nós temos o Jeff Bezos e os outros personagens aí, né, os outros empreendedores aí, vocês já falaram, né, o nome. Então, pessoal, o que acontece? Eu coloquei esses nomes aí, são pessoas assim, conhecidas, né, no meio empreendedor, são empresários, são pessoas visionárias, são pessoas de destaque, né? Eles estão sempre aí, de certa forma, em destaque. Vocês podem ver que o Steve Jobs, mesmo depois de falecido, ele continua, né, como uma referência aí, né, por ser uma pessoa assim que durante o tempo que ele esteve, né, vivo, né, ele sempre trouxe, né, ideias inovadoras, né, na Apple, né, que é a empresa que ele ajudou a construir. Então, nós temos aí, poderia-se dizer que todos esses empreendedores são empreendedores de sucesso. Vocês concordam comigo, sim ou não? Hein? Vocês concordam que eles são de sucesso? Todos eles têm uma vida aí empresarial bastante sucedida, né? Bem sucedida. Todos Então, o que eles, acontece? Oi? todos eles Pode aí falar, gente. são donos de multimilionários aí, né? Exatamente. Veja bem, para você ser um grande empreendedor, né, já que você falou de milionário, né, não precisa ganhar muito dinheiro, né? Na realidade, esses aí é porque realmente, né, despontaram aí no cenário mundial, né? Então, assim, foi um caso, eles são diferenciados realmente por vários motivos, né? E, como eu disse, né, devido às características deles. Aí tem uma outra série de fatores, né, assim, que de certa forma contribuíram para o sucesso dos seus negócios. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos procurar na aula de hoje, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, né, assim, alguns questionamentos, e através desses questionamentos a gente vai procurar desenvolver a nossa aula, procurando passar para vocês algumas ideias, né, em relação a esse personagem que nós estamos chamando de empreendedor. Quem é o empreendedor? O que é ser empreendedor? Como poderíamos definir, né, o perfil, né, do empreendedor? Que tipo de personagem é esse? Comportamento, atitude, né? O que ele faz de tão diferente assim, ou de algo especial que ele tem, que faz, né, com que ele se dê bem, né, no ramo aí dos negócios? O que faz de alguém ser ou se tornar um empreendedor? Afinal de contas, posso me tornar um empreendedor? É uma pergunta que nós fazemos também, né? Porque, de repente, existem pessoas que têm interesse, né, de se aventurar aí no mundo dos negócios, né? E o empreendedor de sucesso, como ser um? Existe segredo? Qual que é a lógica, né, de empreender e alcançar o sucesso? Que tipo de situação, né? Ou existe alguma fórmula mágica, né, que essas pessoas conseguiram descobrir e que de repente outras pessoas estão querendo também saber como foi que eles alcançaram aí o sucesso, né, ao longo da vida deles. Então são perguntas interessantes, justamente para a gente começar aqui a problematizar em relação a esse personagem que nós estamos definindo como empreendedor. Veja bem, nós temos aí o Nicolau Maquiavel, né? Ele é um filósofo, político, historiador. Acredito que você já deve ter ouvido falar dele, né, nos livros de história. Olha a frase que ele colocou, muito interessante. Ele disse o seguinte, que empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Então, é interessante essa frase, né? Não sei se vocês prestaram atenção nela, que muitas vezes, né, os obstáculos, eles como se for uma mola propulsora, né, que vai, de repente, projetar você para começar a enxergar uma grande oportunidade que, de repente,
você não está vendo assim de forma normal, né? É aquela famosa história, né? Muitas vezes a oportunidade ela está do nosso lado, né? Está ali e a gente não está percebendo. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação de dificuldade ou mesmo uma barreira, a gente desperta, né, para essas oportunidades. E no momento que ocorre, né, esse despertar, essas pessoas agarram essa oportunidade e começam, né, a transformá-la, né, em algum tipo de vantagem, né, ou algo, né, assim que de repente vai levar a obter algum tipo de lucro. Então esse pensamento aí, apesar de ser bem antigo, ele está muito atual, né? Ele faz muito, ele está muito assim de encontro ao que a gente está discutindo aqui e de repente ao conceito atual de empreendedorismo. E a gente pensa também, quando a gente vai falar em empreender, normalmente essas pessoas, né, que se arriscam, né, no mundo dos negócios, porque empreender também tem a ver com risco, a gente fala muito a respeito de sonho, né? Quer dizer, normalmente são pessoas sonhadoras. Não é esse sonho normal nosso, né, de deitar e dormir. Não é isso. É um sonho de realização, né? Então, as empresas, né, normalmente, elas são criadas a partir de ideias. Então, são ideias assim que surgem de dentro da pessoa, né? É como se fosse algo que vai florescendo e aquele desejo, né, pessoal, quer dizer, sonho, desejo, vontade, né? E aí a pessoa começa a se organizar, no sentido de buscar colocar isso em prática, né? E tornar aquela ideia real, né? Então a gente percebe o seguinte, que é cada vez mais visível, né? É quando observamos a quantidade de organizações que são abertas no dia a dia. Quantas empresas, né, são abertas aqui, principalmente aqui no Brasil, né, todo dia, né, as pessoas estão aí procurando empreender, né, por mais difícil que seja às vezes, ou pela quantidade de barreiras, né, que são impostas, né, ao empreendedor, mas ele está sempre ali, sempre assim, de certa forma, encorajado a buscar, né, uma forma, né, de desenvolver a sua ideia, né? Aí nós temos os principais ramos de negócio, né, que são classificados em bens duráveis, consumo e prestador de serviço. Vocês podem perceber que a maioria das empresas que são criadas, elas vão se enquadrar basicamente dentro desses grupos que estão aí, tá certo? Então, por que muitas pessoas desejam ser empresários? É uma pergunta que nós fazemos. E aí nós temos aí uma notícia que eu peguei da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, inclusive é uma aproximadamente 66% dos brasileiros querem abrir o próprio negócio, né? Liberdade e autonomia para fazer isso, né? Então eles buscam, né, uma forma diferente, né, digamos assim, de trabalhar, né? Não querem necessariamente ficar preso a um emprego formal e eles têm esse interesse de abrir um negócio. Ou eles estão trabalhando e desejam sair do emprego e abrir um negócio, ou eles estão talvez desempregados, né, dentro aí de uma situação de busca, né, de querer aí se estabelecer enquanto empresário. Esse é um dado interessante, ele, como eu disse, né, de aí mais ou menos 4 anos atrás, mas ele reflete muito a situação atual nossa, tá certo? Apesar da pandemia, né, das dificuldades que a gente está vivendo aí, né, em função dessa situação toda do vírus, mas nós não perdemos essa essência, essa vontade de empreender. Tá certo, pessoal? Outro número interessante, já de 2018, que diz o seguinte, que o número de novas empresas abertas no Brasil cresceu 10,1%, né? Isso aí no site denominado Mapa de Franquias. Então tem lá, né, uma estatística que vai mostrar por região como que isso está acontecendo aqui no Brasil. Vocês podem ver que as regiões mais escuras, elas têm uma incidência maior, né? Elas têm uma quantidade maior de empresas sendo abertas, principalmente na região sudeste aí, ó, né? Então dá para a gente ter como se fosse um raio-x, né, do Brasil,
e perceber como que isso está acontecendo. Esses são dados de 2018, tá certo? Esses 10% equivalem em torno aí de 20 milhões de novas empresas, seja micro, pequena e grande empresa, né? Aí não está, assim, normalmente definindo que tipo de empresa, mas no total, né? A quantidade geral aí, tá certo? Outro dado importante, né, que a gente percebe é o seguinte, que 30% do produto interno bruto, né, eles está sendo direcionado para as empresas, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, se a gente perguntar assim, o que movimenta a economia do país? Então, você vai ver que os negócios, principalmente os negócios que são criados, né, que seja desde pequenas, média e grande empresa, é que movimenta toda essa estrutura de um país. Então, realmente, o brasileiro, ele tem essa veia, né, empreendedora dentro dele. Parece que é algo assim que já nasce, né, com a pessoa, né? Existe muita influência também familiar, como a gente até comentou na aula passada. E essa questão desse índice aí, né, ele está justamente agora, né, nesses tempos aí de pandemia, né, de 2020 para cá, né? Então está dizendo o seguinte, que o empreendedorismo cresce e bate recorde em meio à pandemia. Olha que interessante, pessoal. Muitas vezes, né, em momentos de crise, tem muita gente reclamando que está desempregado, mas na realidade existe uma boa parcela da população brasileira que está antenada aí para as oportunidades em meio às dificuldades e às barreiras. Então, isso que está acontecendo, por exemplo, justifica, né, aquela frase lá do Nicolau Maquiavel, né, de transformar barreiras em oportunidades. Normalmente, as barreiras estão muito próximas da oportunidade. Basta a gente começar a enxergar isso. E é o que normalmente essas pessoas fazem, correto? Outro dado interessante é esse aí, olha, 298 mil empresas foram abertas até novembro de 2020. Nós não temos ainda o índice, né, de 2021, acredito eu, que vai ser divulgado, né, até o final do ano, e nós podemos até depois comparar esse número com esse número que está na tela aí. Então, veja bem que número interessante, né, isso aí foi publicado, né, pelo portal IG, né, no caderno de economia. Essa notícia aí é de 15 de dezembro de 2020, né? Só que aí, o que acontece? Não sei se vocês estão observando aí, existe também um número muito grande de empresas que fecham. E aí nós precisamos começar a pensar nessa situação também. Quer dizer, uma coisa é abrir, outra coisa é a empresa aberta. Então a gente percebe também uma certa quantidade de empresas que iniciam, né, entram em funcionamento, mas não conseguem sobreviver. Então a gente vai ver o seguinte, que existe um índice de mortalidade de empresas muito grande também. O gráfico aí, olha, está mostrando para nós aí a taxa de mortalidade. Está vendo aí, pessoal? Olha lá. Vocês estão percebendo os números aí, olha. Nós temos aí, ó, empresas que morrem até um ano de funcionamento. 27 vai, 3 anos, 4 anos, até 6 anos, até 64% das empresas que são abertas, normalmente elas fecham. E aí existe uma questão, né, assim, bem complexa, que a gente precisa conversar sobre ela. Nós vamos abordar isso um pouco mais adiante, dentro das nossas aulas, porque na realidade é o seguinte, uma coisa é você querer empreender, outra coisa é você ter uma boa ideia, mas aí depois você implementa. Existe uma série de situações, né, inerentes, né, ao negócio, que vai fazer com que você consiga ou não alcançar o sucesso. Então a gente precisa ficar antenado para isso. Esses dados aí foram publicados pelo Sebrae, né? São dados assim bem atualizados. Se não me engano, ele é de 2020 também. Eu não coloquei a data aí, mas é do ano passado, tá bom? Então, a gente precisa, então, ficar, como eu disse, antenado para essas questões. Empresas que abrem, mas empresas que fecham.
Então, agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a ter uma reflexão aqui em termos dessa questão que envolve o funcionamento da empresa. Eu falei para vocês anteriormente que não basta ter uma boa ideia, né? A ideia de negócio, ela precisa ser boa, evidentemente, mas entre ter uma boa ideia e você alcançar o sucesso e chegar lá na frente, né, gerando resultado, gerando lucro, existem uma série de situações que envolvem todo esse contexto. Então, essa figura que está aí na tela, pessoal, observa para vocês verem aí. O que está acontecendo aí? Veja lá, o Roberto. Está aí, Roberto? Roberto, Oi, tô. o que você está vendo aí, Roberto? Me ajuda aí, por favor, essa figura aí. Você quer que eu seja literário ou você quer que eu seja profundo aí? Não, pode ser mais objetivo. Ó, aí eu creio que né, uma visão aí antecipada aí, creio que uma visão empreendedora, né? Sair fora do padrão, tentar alguma coisa diferente, como é que eu posso dizer? Ser corajoso, né? Roberto, você tem um peixinho aí que ele se arriscou a sair do aquário que ele já estava nele e ir para um aquário diferente, correto? Então, Certo? você concorda que ele se destacou em relação aos demais? Sim, Ele tomou uma atitude, não foi? Ele resolveu sair, de certa forma, da zona de conforto dele e arriscar, né, em outras águas, né, vamos dizer assim. Quer dizer, então, essa figura aí, gente, ela ajuda a gente a começar a pensar a respeito do empreendedorismo. Normalmente, o empreendedor é alguém que quer fazer a diferença. Ele quer fazer algo que as outras pessoas normalmente não fazem. Eles querem, de repente, se arriscar mais. Né, Roberto? Porque esse peixinho aí, quando ele deu esse salto, ele poderia cair fora do aquário, não poderia? Então, o risco, né, ele é um risco calculado, mas existe um risco. Então, quando você vai investir, de repente você tem uma boa ideia, que você quer colocar um capital aí, né, nessa ideia para poder desenvolver um negócio, então você sempre corre um risco. Então, esse peixinho aí está mostrando para nós justamente essa atitude aí, e normalmente é uma atitude positiva, né, porque ele sai de dentro de uma situação, porque lá no aquário antigo já existia uma certa competição, né? Quer dizer, um ambiente que já estava, de certa forma, congestionado. E ele vai para um novo tipo de negócio, ou talvez uma ideia que seja uma ideia inovadora, né? Que ele vai tentar fazer diferente. Né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês aí, em relação ao empreendedor, que ele precisa ter essas características, né? De tomar atitude e se arriscar e procurar inovar, né? Então, quando a gente fala de visão empreendedora, significa estar ciente de seus pontos fortes e, ainda mais importante, os seus pontos fracos, né? Então, você tem que ter, né, um conhecimento prévio de você mesmo. Quer dizer, você tem que se conhecer para você, digamos assim, não vou dizer arriscar, mas buscar, né, as alternativas que existem, as oportunidades. Então, o autoconhecimento também é muito importante. Em que eu sou bom? Em que eu sou bom, eu vou procurar me desenvolver. O empreendedor, ele é aquela pessoa que está disposto também a aprender todo dia. Ele é um estudioso do negócio, né? Então, a visão empreendedora, né? Aí você tem lá o que a gente chama de observação intuitiva, aquela observação que você normalmente deve ter, né? Porque se você precisa enxergar algo diferente lá na frente, de repente, como eu disse, né, algo que ninguém está percebendo e que você, de repente, por essa intuição sua,
você tem uma crença, né, uma fé muito grande, e aquilo que você está querendo desenvolver vai dar resultado positivo, né? O empreendedor, ele não desiste, ele está sempre acreditando que a ideia dele vai dar certo, e ele trabalha essa ideia, ele desenvolve essa ideia, né? Então, o empreendedor, ele vê a oportunidade, onde muitas vezes a maior parte das pessoas estão enxergando como problemas, né? Então, é aquela coisa, né? Quer dizer, um problema, ele pode ser, para determinadas pessoas, ele continua sendo um problema. E para outras pessoas, o problema, ele é um ponto de partida para gerar uma solução. E essa solução, ela pode ser um ponto de partida para a criação de um grande negócio, né? Você vai começar a observar, por exemplo, que quando você cria um produto, por exemplo, que se transforma num produto de sucesso, e esse produto faz parte de uma determinada empresa, muitas vezes esse produto ele é criado para solucionar algum problema. Quantas empresas, né, foram criadas juntamente com o produto? Então, o produto surgiu primeiro e depois a empresa foi criada por conta daquele produto. E pode ser o contrário também, né? A empresa é criada primeiro e o produto surge depois, através de uma pesquisa, de um desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos que começar a pensar o seguinte, que essa observação intuitiva, ela precisa fazer parte dessa pessoa, né, que a gente está chamando de empreendedor. Roberto, você de novo, nós temos uma outra figura aí. Dá uma olhadinha aí, Roberto. O que é que você enxerga aí? Então, um bicho-pau camuflado aí, né? Tem um bicho camuflado aí. Tem. Eu não sei se a turma está enxergando aí, Beatriz, Ana Júlia, Diogo, né? Estou perguntando para o Roberto, mas valendo para todo mundo. Se alguém quiser opinar aí, tem alguém que está enxergando um bicho aí ou não? Não tem nada, não é só folha. Tem um camaleão aí, gente? Talvez tenha. Tem, né? Feio, mas feio pra caramba. Ó, eu falei para vocês aqui atrás sobre a observação intuitiva, ver a oportunidade. Olha que interessante. Muitas oportunidades podem estar camufladas em pequenos espaços. É aquela coisa, né? Todo mundo, ninguém está vendo nada, mas tem alguém que está enxergando, e está enxergando coisas maravilhosas, né? Quer dizer, uma grande oportunidade. Então é assim que funciona o mundo dos negócios, assim, muitas vezes. Na pandemia que eles lançaram, chegaram a oportunidade de vender vacina para o Brasil. Hein? Também, né? Bem lembrado. Você pode ver que tem empresas, por exemplo, aí que estão, como se diz, entre aspas, né, no linguajar de vocês aí, ó, tem empresas que estão bombando, né, estão dando assim, explodindo de resultado positivo. E tem outras empresas que estão quebrando, que estão fechando as portas, né? Eu tive olhando aqui no centro de Patinga, por exemplo, no período de fechamento, né, da quarentena, conversando com alguns empresários, né, alguns com dificuldade e outros estavam com um sorriso dessa largura, porque estavam vendendo online, né? Tinha outras formas de comercializar o produto. Então, aquela ausência dessas pessoas que estavam com dificuldade potencializou o negócio das outras pessoas. É aquela famosa história, o mercado ele existe porque existe uma demanda. Então, se alguém aqui não está indo muito bem, a oportunidade que existe aqui vai para outro. Então, existe uma transferência de oportunidade. E muita gente está aproveitando disso aí, né? Em todos os sentidos. Então, o empreendedor precisa ter perseverança, liderança, resiliência, autoconfiança, criatividade, automotivação. Vocês estão percebendo aí o item 4, ó, autoconfiança. Porque se ele duvidar, né, daquilo que ele está empreendendo, ou da ideia que ele está tendo, ele pode desistir. Então, ele já não é mais, ele não pertence mais a esse rol de empreendedor. Quer dizer, então, essas características aí são características pessoais, que tem que ser da própria pessoa. Isso aí não tem a ver com dinheiro, né, Roberto? Né, Gabriela, Felipe? Isso não tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver com capital, com investimento. Se você não tem isso, fica difícil, entendeu? Então, são coisas assim que são situações que a gente precisa pensar, né? É importante a gente analisar por esse lado, né? Porque as características do empreendedor, elas são fundamentais para o sucesso do negócio.
tá? Então, outras características que a gente poderia citar, né, que eu tirei aqui do material aqui do Timmons, né, do Collins, Moore e o Timmons, que diz o seguinte: necessidade de realização, necessidade de poder, necessidade de afiliação, né, de você afiliar, né, quer dizer, agregar. Afiliar significa estar junto, né? Necessidade de autonomia, de independência, de autoconfiança. Novamente, né, ele cita isso, a autoconfiança. Assumir responsabilidade, fazer uso da imagem. A imagem hoje em dia, né, em tempos desse mundo, né, da informação aí, com essas tecnologias da informação, a imagem é muito importante, trabalhar bem a imagem, tanto que seja do produto ou da própria empresa, tomar iniciativa, ter visão de futuro, atitudes positivas, tolerância às incertezas, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo numa época de incerteza, quer dizer, tem gente que está sem paciência, quer dizer, outros já fecharam, né? Outros dizem que não vão mais colocar o capital à prova. E tem pessoas que estão, né, tolerantes, estão procurando alternativa. Esses são os visionários, né, aqueles que enxergam a oportunidade lá, né, que está escondida, e a boa oportunidade que está ali disponível, né? E por último aí, possui elevado nível de energia. Acorda de manhã, dorme à noite, então tem uma mente acelerada, estão sempre pensando em alguma coisa diferente, estão inovando. Então, esses são os empreendedores. Esse possui realmente o perfil empreendedor e são pessoas que, normalmente, eles têm aí uma grande chance de ter sucesso. Tá? Agora, vamos refletir um pouquinho, pessoal. Imagine que você resolveu criar seu próprio negócio. Agora, eu estou passando a bola para vocês para começar a pensar sobre isso, né? Outro ponto importante: se você já descobriu um produto novo ou criou algo, porque as coisas normalmente começam assim, né? Outro ponto importante: vai sair à luta e transformar esse algo novo em uma história de sucesso. É um outro ponto interessante para refletir. E também, de repente, né, os 5 primeiros clientes disseram não ao que você faz. Então, se eles falam não para você, o que vai acontecer? Alexander, por exemplo, se você imaginou um produto, né, criou um negócio, né, para transformar esse negócio em sucesso, e num dado momento você recebe um não, o que vai servir? Ele é um não que vai deprimir você, ou vai ser um não que vai te ajudar a repensar seu negócio, que vai, por exemplo, né, fazer com que você pense uma forma diferente, né, de receber um sim lá na frente. Então, normalmente, pessoal, ele vence o negativismo e ele procura descobrir por que ele recebeu um não. Quantos empreendedores, por exemplo, né, eles começam um negócio, às vezes quebra, começa de novo, quebra, na terceira, quarta vez, aí dá certo. Quem nunca teve uma dificuldade no momento de empreender? Todos eles tiveram dificuldade. Mas no caso aqui, quando a gente fala, né, e a gente considera o perfil do empreendedor, normalmente o não serve como resposta para eles. Tá certo? Então, ele não desiste, né? Ele poderia dar a resposta possível, né? Um ou não ou sim. Mas normalmente ele continua insistindo, né? E ele não desiste e ele mantém a ideia, porque o objetivo dele, né, que ele tem um significado pessoal. Então ele não está empreendendo simplesmente para ganhar dinheiro. As pessoas assim, eu vou abrir um negócio, uma empresa, uma boa ideia, ter um bom produto que eu vou colocar no mercado e eu vou fazer isso porque eu vou ficar rico. Eu, né, ficar aí milionário, né, igual os outros empreendedores que eu mostrei para vocês, né, exemplo do Silvio Santos, Luísa Trajano, né, o Bill Gates, etc. Nada disso. O dinheiro, ele não é
o principal objetivo. Nós vamos estudar isso depois com mais calma, para a gente poder implementar o negócio, mas o foco não pode ser financeiro. A maioria dos autores, né, os especialistas na área do empreendedorismo, eles defendem a ideia de que o pessoal do negócio vai falar, porque quando fala do significado pessoal, nós estamos falando a respeito da visão, nós estamos falando a respeito do sonho, né, da vontade que aquilo dê certo. Então, é algo muito maior. E o dinheiro, muitas vezes, ele é um resultado do sucesso que você vai ter. Então, na realidade, o que acontece? Quando você alcança o sucesso, o ganho financeiro, ele é imediato e ele é certo. Agora, ele não pode ser a principal meta. Então, dificuldades vão existir. Do negócio. Se você não tiver um bom planejamento, e a gente vai falar a respeito de planejamento, né? Inclusive falar de planejamento estratégico, né? Que existem ferramentas hoje em dia para a gente poder trabalhar a questão das estratégias de negócio. Mas, assim, do ponto de vista da realização, né, e de chegar até o final e realmente cumprir essas metas, nós precisamos ter isso como de uma forma bem definida, né? Então, por isso que é importante o planejamento. Então, a gente precisa saber o que a gente quer, né? Não adianta ter uma boa ideia, você dispõe de um capital, cria o negócio, a parte de documentação, tudo ok, você inicia, né, aí se tornando aí um empreendedor, um empresário, etc. Mas num dado momento, você se perde. Por quê? Justamente por isso. Porque algo deu, né? Você tem que saber exatamente o que você quer e para onde você vai caminhar, né? O caminho tem que ser muito bem traçado, né? E outra coisa importante é com relação à falta de clareza. Evidentemente, né, que quando você não tem clareza, você não consegue nem traçar os objetivos. Se você não sabe o que você quer, você também não consegue definir as metas. Então, a falta de clareza para o negócio, né, ela é muito importante. E a gente lembra até que é daquela história, né, do Aladim, né, e a lâmpada maravilhosa. Não sei se vocês já leram essa história, né? Então, não adianta você ter uma lâmpada mágica, quer dizer, de repente você tem um produto maravilhoso, você tem uma ideia maravilhosa, mas você não sabe o que você quer fazer com isso. Você tem, no caso aí, a lâmpada, né? Com a lâmpada você consegue alcançar maravilhas. Mas, ao mesmo tempo, se você não souber o que você vai pedir, ou, no caso do empreendedor, aquilo que você vai buscar, você acaba desperdiçando, né, as suas oportunidades. Quem conhece a história do Aladim sabe, né? Muitas vezes ele vai fazer um pedido para o gênio, e se ele pedir errado, aquilo que ele pediu não vai gerar resultado. Você se perde no meio do caminho. Você começa bem e termina mal. Então, essa falta de objetividade, de definição de metas e falta de clareza é um dos principais problemas, e isso atinge, né, a maioria dos empresários aí, dos empreendedores, e incorre, né, em mortalidade de empresas. Muitos negócios fecham por isso. É claro que existem outros motivos, né? Problemas financeiros, mas normalmente o problema financeiro ele advém justamente dessa questão aí que eu falei agora, né? Falta de meta, falta de objetividade, falta de clareza e também um planejamento que não atende, que vai acarretar aí em prejuízo e talvez o fechamento da empresa. Então nós precisamos realmente saber o que a gente quer. Então o gênio da lâmpada mágica está aí, né? E aí, pessoal, para a gente poder avançar aqui, a aula está quase terminando, nós temos aí modernos, são, né, agora, né, dessa geração, que falam coisas, né, assim, que servem de experiência para nós.
né? Essa do Guy Kawasaki, né? Ele é um especialista na área de tecnologia e marketing. Olha o que ele diz. A realidade é que empreendedor não é cargo, é o estado mental de alguém que deseja mudar o futuro. Então, aí ele passa para nós uma conotação de que o empreendedor é alguém que é visionário. Quer dizer, ele está enxergando lá na frente, mesmo com a incerteza, mesmo com o risco, mas ele está enxergando uma coisa que vai dar certo lá na frente, não algo que vai dar certo agora. É aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes o negócio ele é implantado, ele demora um certo tempo, porque nós vamos aprender isso aqui no curso. Existe um processo de maturação, entendeu? O negócio começa verde, ele vai amadurecer e vai dar frutos. Então você não vai ter, de repente, resultado no início, mas você vai ter um resultado bem interessante, bem sólido no futuro. Mas aí, para isso acontecer, a sua visão tem que estar lá no futuro. E o Guy Kawasaki fala isso, né? Existe uma outra frase interessante que diz o seguinte, que entusiasmo e paixão são as principais características de um empreendedor. Ó, não está falando de dinheiro, está falando de questões pessoais, que tem a ver com a própria pessoa, né? Quem é desmotivado, quem é triste, quem tem dificuldade de comunicação, aquele, por exemplo, que enxerga tudo negativo, essas pessoas, normalmente, elas não vão dar conta do recado. Então, o entusiasmo e a paixão, ela precisa existir dentro da pessoa, né? Muito famoso aí, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele dá consultoria para a empresa, faz palestras, e ele tem, inclusive, um treinamento que ele dá, se vocês quiserem fazer depois, você pode procurar na internet, né? É baratinho o treinamento dele, é uma palestra, tá certo? E ele fala justamente de entusiasmo e paixão, né? Claro, né? Voltado para o mundo dos negócios, tá certo? Outro pensador aí, empresário, Silva, né? Então a gente vai usar essas experiências dessas pessoas e pegar aí o que eles falam, né? Qual que é o ponto de vista deles, para a gente estar sempre refletindo nessas possibilidades, tá certo? E a gente vai interessante a história dele. Foi um curso de idiomas, né? Então ele começou em 1991, tinha 23 anos. Eu tenho certeza que quem tem aluno aqui, né, que com essa idade, próximo dessa idade. Então ele começou novo, né? Ele não sabia falar, vocês verem, não sabia nenhuma palavra, mas ele já era um vendedor. Então ele tinha uma certa habilidade. Ele trabalhava no comércio, ele foi trabalhar numa escola de idiomas, ele ficou lá por 4 anos, se tornou diretor, e ele já tinha na mente, ele sai da hora que ele foi diretor, e ele cria um produto em 1991. Normalmente os cursos de inglês demoravam muito tempo, né? Tinha curso lá que demorava até anos, né? 5 anos, 7 anos. Então o que ele fez? Ele criou um produto e disse o seguinte: olha, se você fizer meu curso, você vai aprender inglês com 18. O que vai acontecer? Ele implantou a empresa e já no primeiro momento, assim que a empresa, ele conseguiu em torno de 100 mil alunos. Já estava usando já a tecnologia, né? Isso foi na época que a internet começou mesmo a ser disseminada. Então ele conseguiu aí um resultado muito interessante e hoje ele está bem ranqueado na revista e é um dos grandes, vamos dizer, do Brasil, mas do mundo. E ele é um brasileiro de sucesso também. Eu não coloquei ele naquela lista inicial e deixei ele para mostrar a vocês agora a respeito do sucesso dele. Depois vocês têm a oportunidade de ler mais sobre ele. Lá no YouTube, por exemplo, existem vídeos, né, que ele coloca, ele dá as dicas e está sempre aí ministrando palestra para outras pessoas, para outros empreendedores. Tá certo? Pessoal, o recado que eu queria dar para vocês é isso, na aula de hoje. Eu estou à disposição, se vocês quiserem
material bibliográfico, olhada assíncrona para essa semana. Eu já vou estar disponibilizando aqueles trabalhos para vocês. Na realidade, são 4 trabalhos. Eu vou dar um tempo grande para vocês fazerem, tá certo? Até dia 3 de junho. Grande entre aspas, né? Porque... Mas a gente vai combinando aí, né, o tempo de entregar, tá certo? Porque o bimestre nosso é curto e vocês já podem começar a fazer. As orientações estão lá no blog. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam. Vocês podem entrar na minha a pergunta, ou então pode usar meu telefone pessoal também, não tem problema não. Ou se quiser mandar e-mail também, eu respondo também para vocês. Tá bom? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certinho? Alexander, Ana Júlia, Beatriz, Diogo, tudo certinho, gente? Tudo. Vocês entenderam tudo? Tem que ler material, tem que estudar, mas o material disponível já está lá. Eu já deixo para vocês, né, no blog as apostilas. A apostila número 1, número 2 já contempla esse assunto que a gente está tratando dele aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar nesse mesmo assunto, porque essa aula de hoje ela foi dividida em 2 partes. Então, na semana que vem, a gente vai fazer a parte 2. Então, não deixem de participar, porque é muito importante para você fechar toda a ideia a respeito aí do perfil do empreendedor, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus aí, vocês já estão dispensados. E se quiserem ir para outra aula, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Falou, Edilson. Boa noite aí. Até a próxima. Tchau, um abraço. Aí, tchau.